Olá, sejam todos bem-vindos ao Hoje no Ar. Nessa edição especial, eu, Ludmila Valadares, converso com Claudinei Valdemar Galo, servidor público, presidente do PRD em Suzano e secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Natural de São Paulo, Claudinei é formado também em Administração e Ciências Jurídicas pela Universidade de Brás Cubas e atua no serviço público desde a década de 80. Seja muito bem-vindo, Claudinei. Muito obrigado. Cumprimentar aqui todos do Diário Hoje e os internautas que nos assistem. É um prazer estar aqui esclarecendo tudo sobre o trânsito da cidade e as perguntas que nos forem formalizadas assim serão respondidas de forma natural. Perfeito. O senhor já atuou em diversas secretarias, diferentes secretarias, e atualmente o senhor está à frente da Transportes e Mobilidade Urbana. Quais os principais desafios enfrentados hoje neste departamento aqui em Suzano e quais são as prioridades da pasta para melhorar o transporte público aqui da cidade? Nós temos vários desafios. O principal desafio, eu sempre digo que o trânsito ele não trabalha com tempo, ele trabalha com vidas. Então o desafio é, a cada dia, a cada momento, diminuir os acidentes de trânsito, principalmente aqueles que vitimizam as pessoas com sequelas ou até mesmo com morte. Então, já em 2018, todo o trânsito desde 2018, já em 2019, a ONU decretou que o processo 2030, ou seja, a diminuição de 50% de mortes em acidente de trânsito em todo o mundo. Então, o Suzano não foi diferente de pronto fazer com que isso acontecesse. Então, em 2019 nós tivemos 30 mortes em Suzano, já em 2020, 29 e em 21 caímos para 13. Hoje, infelizmente, a gente não consegue manter esse número, que, no meu ver, deveria ser zero, para ninguém ser vitimado, mas a gente sabe que isso é muito, muito difícil. Mas estamos aí com o número de 15 mortes em trânsito ano. E trabalhamos o dia a dia para que a gente diminua esse número estatístico da nossa cidade. Perfeito. O senhor falou sobre acidentes de trânsito, vítimas fatais. A gente teve um grave acidente com 2 vítimas fatais aqui na região central de Suzano. A gente sabe que na ocasião ali o semáforo localizado no cruzamento entre a rua Rui Barbosa e a Avenida Antônio Marques Figueira estava no modo amarelo piscante. O senhor poderia explicar também para o público que nos assiste quais dias, horários esse tipo de sinalização funciona e quais os principais pontos da cidade que essa configuração conta, Enfim, os cuidados que os motoristas, os pedestres devem adotar nessas situações. Sim, nós temos... hoje, Suzano conta com 74 pontos de sinais semafóricos. Dos 74, nós temos aí 30 semáforos que são no intermitente. São eles o da Marques Figueira, Marginal do Una, Malha Central, Glicério, Benjamin. Esses são os principais pontos que ficam no intermitente no horário das 23 às 5 da manhã, então das 23 horas até às 5 da manhã. Isso vem por força tanto do código do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e também regulamentado pela Lei 4.708/2013 da nossa cidade. Então, essa lei já foi instituída pela nossa cidade, a 4.708, no ano de 2013. Então, em prol disso, a gente faz estudos. Se ali é um ponto de risco de roubos ou qualquer coisa dessa natureza, e por isso que fica no intermitente. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o terminal de Palmeiras, qual a previsão da entrega dessa obra e quando também devem começar as obras do Rodoanel, o chamado Complexo Viário do Alto Tietê? Tá. O terminal de Palmeiras é uma obra que está 95% já concluída, dependendo de alguns detalhes aí para a gente concluir. Gostaríamos que já tivesse inaugurada, Eu sempre falo que já deveria estar pronto. Eu sempre digo aquela região de Palmeiras, uma região que tem 20 anos de atraso para esse terminal. Então, o nosso prefeito Rodrigo Achilson, naquela ocasião, conseguiu aí algo que 20 anos estava atrasado. Então, mérito a ele, com também o nosso deputado André do Prado, que vieram com essa verba estadual e realmente começou a iniciação da execução do terminal de Palmeiras. Eu acredito que esse ano ainda muito em breve, esse ano ainda será inaugurado o terminal de Palmeiras e isso aí favorecerá toda aquela região de Palmeiras que terá um transporte com melhores condições, com horários melhores e também tudo mais favorável àquelas pessoas que são os usuários do transporte público. Perfeito. E o Complexo Viário? A gente tem aí uma previsão de quando começa? O Complexo Viário já foi assinado a ordem de serviço pelo então secretário Benini. Inicialmente, digo para vocês que já se iniciou. Que ela se inicia com fatores que você não vê a obra ainda sendo executada. Por quê? Nós temos em vários pontos da cidade já contagem de veículos. Algumas pessoas me indagaram, poxa, colocaram mais radar na cidade. Não é radar.
Então nós temos aí 2 estudos em Suzano. Um é a SPMar, que está fazendo um estudo de contagem. Então você tem aí 18 pontos que estão na cidade que estão fazendo contagem. Então essas contagens parecem um radar, mas não é. E você também tem um outro fator que é um estudo, um diagnóstico do trânsito da nossa cidade, trânsito e transporte. Também está sendo feito com contagem e pesquisa a campo. Então essas duas situações não é radar, não é nada mais do que já existia. Realmente, uma é do Rodoanel, é o complexo do Rodoanel, então ele já iniciou. Agora, não iniciou com as obras em execução, iniciou com os estudos, após os estudos já inicia as obras. Já temos até o canteiro ali, que já foi formalizado ali, pouco depois da IMIB, ali, quase na saída de Suzano, que está em Suzano esse canteiro. Então, ela já iniciou. Agora ela tem um período de conclusão dela, de várias situações, de várias partes, ela será em partes concluída, mas eu acho que 2 anos, um pouquinho mais, ela já está aí em pleno funcionamento e um trânsito com fluxo muito melhor para a nossa cidade. Perfeito. O senhor falou a respeito disso, né, do complexo viário. Está tendo um estudo já para não impactar a região central? Aqui a gente sabe que com obras a população vai ficar irritada, vai ficar estressada. Como que está sendo esse planejamento também, esse estudo para não impactar aqui na região central? Eu sempre digo que nem... Você vai fazer uma reforma na sua residência, é complicado, porque fazer reforma morando dentro da casa, vai o pedreiro sujar, vai o pintor derramar tinta, então é um pouco estressante. Agora, depois que a casa ficar pronta, ela fica bonita. Você fala, estou numa casa melhor, acabou a construção, aí vem aquela outra fase. E a obra municipal não é diferente. Então você está fazendo uma obra com trânsito em funcionamento, com as pessoas circulando. Então aquele estresse realmente vai existir? Vai sim. Então a gente tem que trabalhar bastante o psicológico nosso, saber, está em obras, mas daqui 2 anos eu vou ter uma via muito melhor do que eu tenho hoje, com muito mais segurança, com fluxo muito melhor. Então é um pouco de paciência a todos que ali transitam e sempre ter esse objetivo. Daqui 2 anos nós temos uma cidade melhor e uma via melhor. Perfeito. A gente está no mês Maio Amarelo, né, que reforça a importância da educação no trânsito. Quais ações educativas têm sido promovidas pela Prefeitura, é claro, não só esse mês, né, mas ao longo de todo o ano, especialmente nas escolas de educação básica? O Maio Amarelo foi intitulado pela ONU em 11 de maio de 2011, por isso que fazemos essa campanha no mês de Maio Amarelo, e o principal foco do Maio Amarelo é despertar nas pessoas a conscientização de diminuição de acidentes de trânsito. Muito embora hoje não se fala mais de acidente, fala em sinistro, né? Mas é só a nomenclatura que muda. E o trânsito não diferente na nossa cidade. Nós iniciamos com um projeto no Max Pfeffer, Pista Certa, no dia 12, foi até o dia 16, atendemos lá 2.000 crianças. Era um teatro que foi feito para essas crianças, alusivo ao trânsito, e depois ia para a Pista Certa, seja a criança de 6 a 11 anos a idade. A criança com menos idade num triciclo, a criança com um pouco mais de idade numa bicicleta, e ali ele aprendeu o que é obedecer a parada de uma faixa de pedestre, um sinal semafórico, uma placa de contramão. Então, tudo alusivo ao trânsito para que ele possa ir no futuro muito próximo ser um habilitado de forma correta. Temos também na segunda-feira agora, fizemos um projeto aqui na Praça dos Expedicionários sobre faixa de pedestre, para que as pessoas, tanto o condutor como o pedestre, respeitassem o seu direito e o seu dever. Esperar o momento de atravessar, seja no farol ou seja sem farol. Então nós demos todo esse embasamento às pessoas que ali transitavam, os veículos foram parados, panfletados. Então isso foi muito importante. Ontem, na terça-feira, já iniciamos outro projeto que são em 4 polos estudantil municipal, pegamos por região. Então cada polo teve uma escola. Ontem, por exemplo, nós estávamos na Valdemar Calil, conseguimos aí fazer um teatro fantoche junto com o Detran. O pessoal veio para cá do Detran de São Paulo. Esse teatro fantoche, tudo sobre trânsito. 700 crianças foram assistidas só no dia de ontem. Então, durante essa semana, temos ainda várias outras escolas sendo atendidas da mesma forma. Temos também aí, no final do mês, a ITEC, nós temos um simulador que foi construído com matéria-prima e própria do trânsito. Esse simulador, ele nos mostra que o impacto que nos dá, você sem cinto de segurança, o transtorno que nos causa. Será feito na ITEC no final do mês. E temos algumas empresas também que estão fazendo campanhas, principalmente com motoristas de trânsito. As próprias empresas nos solicita isso é muito importante. Eu fico muito feliz a gente ir até a empresa e poder levar uma mensagem de trânsito para que no dia a dia seja um trânsito melhor, não só na cidade, porque esses motoristas transitam por estado, até interestadual. Então eu acho que a nível nacional a gente consegue alcançar que eles tenham aí umas orientações ainda melhores do que já tiveram quando se habilitaram. Legal.
E falando agora sobre projetos e iniciativas previstas para o trânsito, né? A longo prazo, o que a gente pode esperar para a mobilidade urbana, né? Tem planejamento para 2025, né? Entregas para 2026, mas até final ali em 2028, o que a gente pode esperar? Eu ainda acredito que a criança é a nossa melhor matéria-prima. Essas crianças que vêm do estudo ainda municipal, criança com 7 anos em diante, eu acho que ela é uma matéria-prima, nossa semente para o futuro. Então, nós temos aí um projeto muito importante, que é a Escola Mirim do Trânsito. Já está projetada, já está desenhada, nós já temos um local próprio que será um espaço do Max Pfeffer de 1.000 metros quadrados, e ali faria uma escola e levaria ali cerca de 4.000 crianças ano. Então, em 2, 3 anos, você levou aí todas aquelas crianças daquela idade do ensino municipal. E também abriríamos depois para escolas particulares, de repente escola estadual que atinge a cidade. Então esse é um grande projeto, que é o projeto de educação de trânsito, é onde você vai conscientizar aquela criança para o futuro. Então acho que a gente está fazendo um plantio hoje dessa natureza para colher aqui daqui 10, 12, até vezes mais, quando serão habilitados e poderão aí levar aí para a sua vida no futuro uma condição melhor de condutor. Isso é um grande projeto. Temos aí o terminal que você já falou, temos aí o Rodoanel, que é um grande avanço no fluxo de trânsito da cidade, e dia a dia o trânsito ele é muito complexo. Então, dia a dia, a gente encontra algo no trânsito da cidade, e esse encontro a gente tenta solucionar o problema, e se houver necessidade de mudança, assim, é feito diariamente. Legal. Esse espaço que vocês estão planejando no Parque Max Pfeffer, vai rolar palestras? É uma idealização só de projetos lúdicos, brincadeiras lúdicas? Como que é esse projeto? Não, esse projeto é completo. A criança vem da escola, ela vai adentrar esse espaço, então inicialmente ele vai ter ali em forma tudo depende da idade da criança, em forma de brincadeiras de teatro, e em forma de teatro você passar para ela tudo sobre trânsito. Após ela vai lá tomar aquele lanchinho, que ela saiu da escola, vai ter o lanchinho para ela, depois vai para uma pista, como foi a pista certa agora, é algo parecido com aquilo. Só que nós, Suzano, pretende já ter, no nosso projeto, nós vamos fazer uma cidade mesmo. Então você vai ter lá em 3D um shopping, uma delegacia, uma prefeitura, uma câmara municipal, uma agência bancária. Então isso ele vai ter entendimento que ele está dentro de uma cidade mesmo. E ali ele está correspondendo ao trânsito da cidade que ele está. Tudo sobre Suzano, vai ter igreja, então tudo isso vai ser muito atrativo para eles. E depois que ele terminar esse projeto ali de 1 hora a 1h30, ele vai sair com uma carteira de habilitação Mirim, fictícia, com a foto dele, e também um talão de multa fictício, com algumas das principais infrações que as pessoas praticam no dia a dia. Aí ele vai poder lá no dia a dia, quando ele for para a escola, voltar ou sair com seus pais, seus familiares, a hora que o condutor praticar uma infração, ele fala: acabei de te multar, você está autuado porque você passou no farol vermelho, você pegou o celular. Então isso aí eu acho que é muito importante, porque eu sempre falo, eu sou pai de 4 filhas e eu tenho a obrigação fundamental de educar minhas filhas. E ser repreendido por um filho, inverter os valores. Então essa inversão eu vou me sentir muito constrangido pelo que a minha filha falou, e vou dizer, amanhã eu não vou fazer mais isso, porque minha filha falou que eu peguei o celular. Então, se tocar, eu vou parar, eu vou atender de forma segura. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Essas crianças, elas são nossos multiplicadores para o dia a dia e também para um futuro melhor de trânsito. Talvez não estarei aqui, com certeza, né? A gente está falando de 12 anos após, mas eu acho que nós temos que pensar sempre macro. A gente não tem que pensar o hoje, a gente tem que pensar o hoje e o futuro de quem está vindo para o condutor do trânsito. Perfeito. Bom, o senhor foi homenageado com o Prêmio Guará Destaques 2024, concedido pelo Grupo Hoje de Comunicação em reconhecimento à sua liderança à frente do PRD, que elegeu 3 vereadores no último pleito, e a sua atuação na Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Como que o senhor recebeu essa homenagem? O que ela representa para a sua trajetória pessoal e profissional? Eu sempre falo que as homenagens elas não são minhas, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, falando do PRD, os vereadores tiveram seus votos. A gente só montou aquele time fortalecido, conseguimos fazer a segunda bancada na Câmara Municipal de Suzano. Hoje nós temos o PL, que é a primeira, e a segunda é o PRD. Depois, outras bancadas vieram só com 2 vereadores. Então, eu fico envaidecido, muito feliz, mas eu digo que não fui eu que... Esse prêmio eu não sinto que seja só meu. Ele é de todo o time de PRD. Temos lá nosso executivo, o Jean, a Janaína, que nos ajudou bastante, o Rafael, e todos os outros. Todo aquele time que formalizou para que chegasse a isso. Então, eu acho que o troféu é de todos nós. Com relação ao trânsito, eu sou só uma peça ali no trânsito que, dia a dia, consigo aí...
determinar ou então pedir para que as pessoas façam isso você, façam aquilo e controlar. Então eu acho que nós temos lá hoje 136 funcionários, então eu acho que tanto esse troféu como essa medalha eu sempre deixo no local de trabalho, porque eu falo que é de todos. Então eu acho que é um pedacinho de cada um. Eu já uma vez recebi uma homenagem, eu dei de exemplo. Na imagem eu coloquei um quebra-cabeça, né? Então eu acho que toda homenagem que a gente recebe, a gente tem que lembrar que existe um quebra-cabeça. E cada um é uma peça daquilo lá. Se faltar uma peça, o quebra-cabeça não fica completo e não fica bonito. Então eu acho que você completando esse quebra-cabeça, seja no trabalho, no partido político, eu acho que tudo caminha bem, tudo dá certo e todos merecem essa homenagem, não só eu. Todos aqueles que participaram de alguma forma nessa trajetória que eu tenho de vida, seja no trânsito ou no PRD. Perfeito. Parabéns, Claudinei Galo, né, por essa conquista do Prêmio Guará, desenvolvida aí pela Secretaria, à frente da Secretaria de Transporte e Mobilidade. A gente já está chegando ao fim da nossa conversa, da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos nossos telespectadores. A mensagem que eu deixo, eu acho que é mais sobre o trânsito, que as pessoas sejam mais pacientes, prestem mais atenção na sinalização que nós temos e respeitem ela. Se ingerir bebida alcoólica, não dirija, evita. Hoje o grande vilão, o maior número de multas que nós temos hoje é o celular. Então o celular é um grande vilão, evitem atender celular ao volante. Então isso é muito importante para evitar acidentes, porque ele tira realmente a atenção. E o álcool, você após ingerir bebida alcoólica, você perde os seus efeitos naturais que a vida nos dá. Então você perde o reflexo, você perde a atenção e é onde acontece o acidente. Então essa mensagem que eu passo para vocês é que as pessoas evitem esse tipo de coisa, atender celular, ingerir o teor alcoólico no momento que vai dirigir e também atenção no trânsito, para que a gente não tenha aí um dissabor aí, de uma sequela ou então alguém que se vai embora de forma ainda muito repentina, muito prematura. Então, essa é uma grande mensagem que eu digo. E agradecer a todos aí do hoje que deram essa oportunidade, todos aqueles que estão nos assistindo e têm um pouco de paciência para saber um pouco mais do trânsito da nossa cidade. E estamos lá no telefone 4746-1166, todas as informações, todas as propostas que nos fazem, até mesmo a reclamação é muito bem-vinda para o trânsito de Suzano, porque assim, com a colaboração de toda a população que dia a dia tem algo no trânsito de Suzano, nos passando, é que a gente vai sempre melhorar. Nós temos essa humildade de dizer que nós necessitamos dessas pessoas para que a gente possa melhorar ainda mais o trânsito da cidade de Suzano. Perfeito, muito obrigada pela sua presença, Galo. E obrigada a você que nos acompanhou até o final, obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo Hoje no Ar. Tchau, tchau.